Paz sobre todos que nos assistem em nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Agora vamos falar sobre o capítulo 5 da nossa série sobre Apocalipse. E queremos destacar algo bem intrigante aqui neste capítulo 5 de Apocalipse. Antes que nós entremos em nosso estudo, em nossa fala, eu quero lembrar você de que se não for inscrito, que se inscreva em nosso canal, compartilhe com mais pessoas o nosso conteúdo, deixe aí o seu joinha e também acione o sininho para que sempre que postarmos conteúdo novo aqui no nosso canal, você ser notificado e assim nos acompanhar em tempo real, ok? Então vamos lá, dado a isso, vamos entrar em nosso assunto. Capítulo 5 do livro de Apocalipse, versículo 1 a seguir, diz assim: E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito, de ambos os lados, lacrado com 7 selos. E vi um anjo forte que proclamava em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Uma pergunta que o anjo faz. E ninguém no céu perceba as palavras escritas aqui e faladas pelo apóstolo João. E ninguém no céu, primeiro no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar o que estava escrito nele. Veja só, em 3 lugares específicos em que se encontram seres, não estava ninguém digno de abrir o livro. Que lugares são esses? Céu, terra e debaixo da terra. Ok? Céu, mundo celestial, terra, o mundo dos homens e debaixo da terra, o mundo dos mortos. Em nenhum desses 3 lugares havia alguém digno de abrir o livro. Continuando a leitura. E eu chorava muito. Por que ele chorava? Ele fala, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar o que estava escrito nele. E um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos um cordeiro em pé, como recém-imolado, que havia acabado de morrer. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Já falamos um pouco sobre os 7 Espíritos de Deus que foram enviados sobre a terra com o endereço já certo. O endereço do Espírito Santo é a igreja. Agora veja só. Como que João fala que nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra for encontrado alguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Como é isso? Então, a pergunta que fazemos é, onde estava Jesus? Onde estava Jesus? Se ele não estava no céu, porque ele fala que não viu ninguém no céu. Ele não estava na terra, porque ele disse que não viu ninguém na terra, digno. E nem debaixo da terra, porque também não achou ninguém digno no mundo dos mortos para abrir este livro. A pergunta que fazemos é, onde estava Jesus? E de repente, quando ele começa a chorar, porque não encontrou ninguém que pudesse abrir a escritura que comprova e que prova a compra da terra, o resgate da terra, a redenção da humanidade e da terra, ele começa a chorar. Ele começa a lamentar. Uma tristeza, um desespero tomou conta do apóstolo João por parecer que tudo estava perdido. Porque tudo que aconteceria, todo juízo que seria estabelecido, toda a vingança de Deus que seria manifestada, a restauração da terra, a transformação da humanidade, o resgate das pessoas que crescem em Jesus, dependeria da abertura desses 7 selos e de alguém que pegasse esse livro da mão do Todo-Poderoso.
Então, se não havia ninguém em nenhum desses 3 lugares específicos, o desespero tomou conta do apóstolo João. Mas a pergunta que fazemos é essa: onde estava Jesus então? Então, vamos entender. João foi levado em espírito para o terceiro céu. E no terceiro céu, em espírito, ele começou a ver visões de Deus. Começou a contemplar todo o apocalipse, toda a consumação da economia de Deus. João começou a contemplar e escrever. O que ele ia vendo, ele ia escrevendo, porque Deus deu essa unção e essa ordem para que ele escrevesse tudo o que ele visse. Algumas coisas Deus mandou que ele ocultasse, não escrevesse. Mas a maioria de tudo que ele viu, ele escreveu. E quando ele estava ali, em espírito, no terceiro céu, Deus o levou, Deus o tomou. No capítulo 4, você vê no versículo 1 a seguir, que ele viu a porta aberta no céu. Já falamos um pouco sobre isso aqui também, em alguns vídeos anteriores. E ele viu essa porta aberta no céu e uma voz que o chamava, dizendo: vem ver. Como a primeira voz que ele ouviu lá no capítulo 1. A voz como o som de trombeta. E ele foi para o terceiro céu, ele entrou na dimensão espiritual. E o tempo ou os momentos da eternidade não são como os tempos do Cronos, o tempo dos homens. É muito mais elevado, é muito mais superior. Não dá para fazer um cálculo, não dá para fazer uma medição para saber como, não tem condição. A eternidade, ela é superior ao nosso tempo. Isso é muito óbvio, muito claro. Então, quando João estava na ilha de Patmos, Jesus já estava no céu. Ora, muitos anos depois já estava no céu. João viu ele sendo assunto ao céu. João contemplou ele subindo ali e ser ocultado pelas nuvens. Então ele estava no céu. Mas só que João é levado em espírito a um tempo na eternidade. Vamos usar a palavra tempo para você compreender. Ele foi levado a uma dimensão da eternidade, a um tempo dessa dimensão, em que Cristo não havia chegado ainda lá. Então Deus levou ele para um momento em que Cristo não tinha ainda chegado no céu. Mas também não estava na terra e nem estava no tempo de crucificação. Não estava morto, não estava debaixo da terra. Não estava no túmulo, não estava no Hades, não estava lá. Porque ele diz que nem debaixo da terra, que é uma referência figurada ao Hades, ao Hades, o que muitos chamam de inferno, ou mundo dos mortos. Ok? Então, ele não estava ali também. Mas João foi levado justamente para o momento em que ele não havia chegado ainda. E olha só, ele fala no versículo 6, e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos um cordeiro em pé, como recém-imolado, como quem havia sido morto. Sabe, recente, havia acabado de morrer. Era essa a ideia. É essa a ideia do texto aqui. Mas como que... Agora ele está no céu. Bom, mas ele não estava no céu, nem estava na terra, debaixo da terra. Onde é que ele estava? O momento em que ele tem essa visão do livro na mão de Deus, na mão do Pai, no seu trono, é o momento em que Jesus está subindo. Ele está subindo. Olha só que coisa poderosa. E nesse intervalo que ele está subindo, ele nem está na terra, nem debaixo da terra e nem no terceiro céu. Ele está subindo. Por isso ele fala, não foi achado ninguém digno no céu, onde ele estava, João, nem na terra e nem debaixo da terra, porque ele estava subindo. E aí quando João chora e se desespera, é o momento em que ele chega como o cordeiro que estava recém-imolado. Aleluia! Tinha morrido para poder salvar e resgatar todos aqueles que crescem nele. Então, esse é o momento da visão do apóstolo João. É o momento em que Cristo está subindo e não é encontrado no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Mas louvamos a Deus porque Jesus sempre chega no momento certo, na hora exata. E ali ele chegou como um cordeiro recém-imolado. O texto fala muito claramente sobre isso, como recém-imolado. Aleluia! E ali ele pôde pegar o livro, por quê? Porque ele era digno. Não era questão de quem tivesse poder. Não era essa a questão.
Não era questão de que tivesse autoridade. Não, não era essa a questão, porque havia um anjo ali que tinha muito poder. Havia um anjo ali que tinha muita autoridade. Era a questão de ser digno. Alguém que passou por todo o processo e cumpriu a sua missão. Passou pelos processos necessários para ser digno de abrir o livro. Como ele comprou tudo com o seu sangue, ele podia abrir aquele livro, pegá-lo e abri-lo, porque era direito dele, ele conquistou aquele direito. Então, espero ter te ajudado com esta resposta e se você nunca se fez essa pergunta, te feito refletir e agora você sabe qual é a solução dessa reflexão. Deus te abençoe, Deus te dê graça, que você permaneça firme no Senhor. Deus guarde tua casa, tua família e o teu lar. Paz.